Olá pessoal, nós estamos aí de volta para gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito da estrutura neurose histérica dentro da psicanálise. Como nós sabemos, ele é uma das subestruturas da neurose. A neurose é uma estrutura, entre outras demais, né? Nós temos a estrutura perversa, a estrutura psicótica e a estrutura neurótica, que consiste de 3 subestruturas: a fóbica, a histérica e a obsessiva. Nós vamos falar hoje dessa subestrutura histérica e dos seus sintomas, como se originou, como se deu o estudo a respeito aí dessa subestrutura, a respeito dessas manifestações. Tá bom? Bom, no início da psicanálise, a psicanálise inclusive surgiu justamente em função desse interesse por esse estudo da neurose histérica, da histeria. Estava tendo muito surto histérico na época de Freud, ali no final do século XVIII para o início do século XIX. Tinha muitos surtos de histeria. E eram surtos, os sintomas histéricos que tinha na época não eram sintomas como os de hoje, que são sintomas mais brandos, sintomas mais leves. Eram sintomas realmente graves que existiam. Nós vamos estar falando deles um pouco mais adiante. Então acabou aguçando o interesse de muitos pesquisadores, está pesquisando a respeito da neurose, e com Freud também não foi diferente. Então quando Freud se interessou por esse estudo da psicanálise, ele começou a pesquisar a histeria, e acabou desenvolvendo a partir disso a psicanálise propriamente dita. Vamos falar um pouco do contexto social vienense. Aquele contexto ali na época de Freud, a cidade de Viena, ela tinha um nível de puritanismo bem alto, né? Então assim, todo assunto relacionado ao sexo era tabu, a sexualidade era tabu, não tinham liberdade para, assim, não era aberto para poder estar falando sobre esse tipo de assunto, e as mulheres eram bem reprimidas com relação a isso. As mulheres tinham um pudor muito grande, eram reprimidas mesmo com relação à sexualidade e também com relação à linguagem. A sexualidade era tão reprimida que Freud inclusive foi bem repudiado quando ele trouxe a questão da sexualidade infantil naquela época, né? Como o sexo era bem tabu, a sexualidade era tabu, então Freud foi bem repudiado. E com as mulheres, elas eram bem reprimidas mesmo com relação à sexualidade e com relação à linguagem. Então as mulheres naquela época, elas tinham que obedecer aos pais, viviam na casa dos pais e deviam obediência suprema aos pais. E elas só saíam de casa para se casarem, e quando casavam ainda tinham que obedecer aos seus maridos. Total obediência, assim. Então eram bem reprimidas mesmo, elas não tinham direito à fala também, né? Então esse era o contexto vienense lá, um contexto repressor em relação às mulheres. Então, em função desse contexto repressor que as mulheres sofriam, de não poder falar, de não poder impor suas palavras, de não poder exercer sua sexualidade de forma livre, etc. Então elas começaram a manifestar sintomas histéricos no corpo. Sintomas esses que não se explicavam biologicamente. Eles se manifestavam biologicamente, fisiologicamente no corpo, mas não tinha explicação biológica para isso. E esses eram os sintomas histéricos que elas manifestavam. E nós vamos explicar mais adiante por que acontecia essa manifestação e como se resolvia também esses sintomas. Bom, o termo histeria era conhecido desde a antiga Grécia, né? Porque o termo histeria é um termo grego e é uma variação da palavra útero. Então era bem voltado para as mulheres, essa questão da histeria. Porque eles acreditavam que as mulheres tinham esses sintomas porque o útero ele se deslocava dentro do organismo das mulheres ali. Ele mexia, se deslocava, e por isso elas desenvolviam esses sintomas. Essa era a crença da Grécia. Bom, esses sintomas que eu falei era muito comum na época de Freud.
como era muito comum, isso despertou então o interesse de muitos pesquisadores, como Charcot, que era um médico que trabalhou num hospital famoso na França e recebeu muitas mulheres histéricas com sintomas histéricos nesse hospital, e estudou bastante essas histerias e escreveu muitas coisas a respeito da histeria. Tá? E Freud, em certo momento, ele teve a oportunidade de ir para a França para traduzir esses escritos de Charcot do francês para o alemão. E com isso ele aprendeu muita coisa, escreveu muita coisa. E nesse mesmo período, em contato com Charcot, ele teve contato também com Breuer, que era um amigo dele mais antigo. E Breuer, nesse mesmo período, acabou apresentando para ele aquele caso da Ana O. Então Freud, juntamente com esse caso da Ana O, e junto com o conhecimento que ele já tinha a respeito da histeria que ele aprendeu com Charcot, ele acabou desenvolvendo a psicanálise, porque acabou se interessando muito pela histeria, muito pelos casos histéricos, começou a estudar muito, a aprofundar bastante, e a psicanálise começou a surgir aí. Então nós estamos utilizando aqui sobre a histeria, baseado em Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos, Comunicação Preliminar, 1893, do Freud, em conjunto com o Breuer. Isso se encontra no volume 2 da Imago ou da Companhia das Letras, porém foi revisado ao longo da história por os discípulos de Freud. Então muita coisa que a gente vai estar falando aqui hoje já não é mais dessa forma, ou seja, já foi revisado, já tem uma outra forma de ver. Tá bom? Então temos que ficar atento com isso também. Nós estamos falando, sendo fiéis aqui ao texto do Freud com Breuer. E temos dois textos de apoio também, que são os textos, são o caso da Ana O, que está no mesmo volume 2, logo em seguida, e o caso da Dora, que se encontra no volume 7 da Imago e no volume 6 da Companhia das Letras. Então nós vamos entrar agora na questão dos sintomas, ok? A questão dos sintomas, quais eram os sintomas, etc., com relação à histeria. Lembrando que a histeria se trata de uma estrutura, uma subestrutura, né, da neurose. O ser humano ele tem 3 estruturas. Pode se estruturar na psicose, pode se estruturar na perversão e pode se estruturar na neurose. E a neurose tem 3 subestruturas, que é a neurose obsessiva, a neurose fóbica e a neurose histérica, que é a que nós estamos nos apegando aqui. Esses sintomas não é propriamente dita a estrutura histérica, eles são sintomas dessa estrutura histérica, né? Ou são surtos histéricos de quem tem essa estrutura histérica, certo? Então uma coisa é a estrutura histérica, outra coisa são sintomas. Vamos deixar isso claro. Nós estamos focados nas mulheres aqui, porque era mais comum nas mulheres nessa época a histeria, porém Freud já trabalhou essa questão da histeria, já diz que essa histeria era comum em homens também, tinha esses surtos em homens, e hoje muito mais ainda tem esses surtos em homens, tem homens histéricos, tá bom? E o próprio Freud apresentou surtos histéricos em certos momentos, quando ele teve discussões, embates com Jung, ele acabou apresentando desmaios e outras manifestações de desconforto psíquico e histéricos, tá bom? Bom, logo no início de texto, nós podemos começar a perceber sintomas que foram mencionados ali, que eram muito evidentes naquelas mulheres. E o que a gente percebe é que aquela repressão que as mulheres sofriam com relação à sexualidade, com relação à palavra, à fala, tinha tudo a ver com esses sintomas histéricos, com esses surtos histéricos que essas mulheres apresentavam. Quais sintomas então que elas apresentavam? A nevralgia. A nevralgia era uma dor aguda em um ou mais nervos do corpo. Então era uma dor bem aguda, bem forte, que podia aparecer em um nervo do corpo e mais ou no corpo inteiro, né? Mas uma dor bem aguda nesses nervos. Um segundo sintoma é a anestesia, e aí é o significado literal da palavra mesmo, como se fosse uma anestesia local do membro. O membro não perde a movimentação, não perde a sua funcionalidade, mas ele fica adormecido, como se fosse uma anestesia local mesmo. Então tinha mulheres que sentiam isso como sintoma histérico.
contraturas, que era a contração involuntária dos nervos, atrofia involuntária dos nervos. No caso da UNAO, a gente presenciou a atrofia das pernas, né? Então a atrofia dos nervos, os nervos ele repuxa, e os membros ele continua em movimento, ele não vai perder sua movimentação, sua utilidade, mas ele vai ficar repuxado, ele vai ficar atrofiado, né? No caso da Ana Olga, nós temos um caso que ela ficou com a perna atrofiada, a perna numa posição um pouco estranha, porque os nervos tinham repuxado. Isso era uma manifestação de contratura. Tinha também as paralisias, que aí sim é a perda mesmo do movimento do membro. E no caso da Ana Olga também é relatado um caso da Catarina ali, que apresentava paralisia em uma das pernas. E aí Freud foi investigar esse caso, ele descobriu, ela contou para ele que quando ela viu, ela paralisou essa perna porque ela viu uma prima sofrendo uma tentativa de abuso por um parente próximo. E nesse momento ela paralisou a perna. E Freud, quando começou a investigar isso mais a fundo, com mais cuidado, ele percebeu que ele descobriu que esse mesmo parente próximo tentou abusar da própria Catarina. E como ele dormia com ela, ele então posicionava o seu corpo sobre a perna da Catarina. Então, por isso que ela paralisava a perna. Esse caso dele posicionar o corpo sobre a perna da Catarina tinha total influência com esse sintoma de paralisia que ela aparecia aí na sua perna. Então era diretamente relacionado. Tinha também a convulsão. A convulsão é a perda da consciência e uma reação descoordenada dos movimentos do corpo, apresentando tremores e contração, e relaxamento dos nervos involuntários. Então a convulsão é isso, todo mundo sabe que, né? A pessoa fica convulsionando, tremendo e inconscientemente tendo movimentos involuntários do corpo, contração e relaxamento do corpo. Essas convulsões. Tinha alucinações também. Nessa época as alucinações eram tidas como sintomas da neurose histérica. Hoje, depois de revisado, nós sabemos que as alucinações elas são traços da psicose, da estrutura psicótica. Só que nós sabemos que os traços, uma pessoa é estruturada primeiramente na estrutura psicótica, porque a lei ainda não foi inserida, né, no contexto da criança, então primeiramente ela é estruturada na psicose. Depois, quando a lei entra, só que a lei entra um pouco branda a princípio, então a criança depois ela vai se estruturar na estrutura perversa. Depois, quando essa lei ela entra com força mesmo e a criança não consegue mais ir contra essa lei, então ela decide não mais bater de frente com essa lei e decide obedecer, aí a estrutura neurótica ela vai ser estruturada na estrutura neurótica. Se por acaso não houver essa lei, a lei continuar fraca, ela vai se manter na estrutura perversa. Se a lei não entrar de forma nenhuma, ela vai se manter na psicótica. Mas o que nós podemos perceber é que a estrutura psicótica ela é transposta pela estrutura perversa, assim como a estrutura perversa é transposta pela estrutura neurótica. Desculpa, um pouco gripado hoje. Mas então, assim, se uma pessoa está na subestrutura neurótica histérica, nós entendemos logo que ela é estruturada também, ela vai ter, logicamente, traços das outras estruturas, porque não é porque ela é estruturada na estrutura neurótica que ela deixa de manter as estruturas primeiras, que é a estrutura psicótica e a estrutura perversa. Então, ela vai manter traços, logicamente, dessas outras estruturas. Por isso se explica as alucinações que aquelas mulheres tinham, alucinações visuais, alucinações auditivas, alucinações olfativas. Tinha mulheres que reclamavam que sentiam um cheiro de pudim queimado, etc. Em função desses traços, então, aí da estrutura psicótica. Ok? Nós tínhamos também a regressão. A regressão é o quê? Uma defesa do ego, onde em momentos de dificuldade a pessoa então retorna a um estado de estrutura anterior, né?
Então, se ela é estruturada nas 3 estruturas, ela não abandona as outras estruturas para estar na estrutura histérica, então, nesse momento de regressão, que é um momento de defesa do ego, ela vai retornar ou para a estrutura perversa ou para a estrutura psicótica. Ela não vai deixar de ser neurótica e se estruturar de novo, novamente, na estrutura perversa, na estrutura psicótica, não. Ela vai continuar estruturada na estrutura neurótica, porém, ela vai, só por um momento, por um período, ela vai apresentar características das estruturas anteriores. Ela vai retomar características das estruturas anteriores. Isso aí é a regressão. Então agora vamos entender como que surgem esses sintomas. Logo de início, o Freud e o Breuer, então, eles nos mostram aí que, logicamente, que óbvio, né, que em caso de histeria traumática, esses sintomas são por causa do acidente. No caso da histeria, dos casos de histeria traumática, nos casos desses surtos de histéricos traumáticos, em função do acidente. Isso está escrito na página 41 da edição da Imago. Então, o que seria esse acidente? O acidente é uma situação geradora de grandes afetos aflitivos como angústia, vergonha, susto ou dor física muito intensa, onde não é possível descarregar de forma natural e então há uma grande carga de afetividade e lembrança do ocorrido. Então, o que ocorre aí? Ocorre uma separação, então, nesse caso, de acidente. Numa situação normal. Uma situação normal, que não é um caso de acidente, é uma pessoa, por exemplo, que é confrontada, uma histérica que é confrontada, por exemplo, e ela se defende, ela vai, xinga e se defende daquilo, consegue falar, consegue expor, esse afeto está sendo direcionado nas palavras dela. Então, agora, no caso do acidente, que é no caso de um trauma e etc., e a pessoa por algum motivo não consegue expor essas palavras, ou por uma repressão sexual, ou por algo do tipo, ela não consegue expor, esse afeto e essa lembrança vai ser separada então. Quando ela é separada, essa lembrança ela vai ser recalcada no inconsciente, o recalque ela vai manter essa lembrança no inconsciente, só que esse afeto vai ficar solto, vai ficar livre, sem destino. Só que de qualquer forma esse afeto ele tem que se deslocar, ele tem que se descarregar em algum lugar. E o único lugar que esse afeto encontra para ser descarregado é no corpo. E aí aparecem os sintomas. Entende? No caso da estrutura histérica, nas outras estruturas é diferente. No caso da histeria é assim, o pensamento e o afeto e a carga afetiva se separam, o pensamento ele é recalcado no inconsciente, preso no inconsciente, por quê? Porque o pensamento ele é uma lembrança muito forte, um trauma forte, que o consciente não pode suportar, então o recalque mantém isso no inconsciente, mas a carga afetiva fica solta, então ela precisa descarregar e o lugar que ela encontra para descarregar é no corpo, trazendo esses sintomas. Então Lacan vai trabalhar muito bem essa questão da linguagem aí, porém Freud também trabalhou essa questão da linguagem. E mostra que quando a pessoa é ofendida, e através da linguagem ela se defende, como eu expliquei, aí Freud que traz essa questão, que a pessoa se defende, o afeto está sendo descarregado ali na linguagem. Quando ela não se defende, então, por uma repressão sexual ou coisa do tipo, vai acontecer a separação do afeto e da lembrança, a lembrança vai ser recalcada no inconsciente, o afeto vai precisar de ser descarregado em algum lugar, se descarrega no corpo e aparecem os sintomas. Beleza? Então é isso aí. Qual que é a solução, então, dessa situação? Como que solucionar esses sintomas do corpo? Qual que é a solução disso? A solução disso, Freud diz que para solucionar esse problema dos sintomas na histeria, é necessário que religuemos, então, esse afeto à lembrança. Primeiramente, era ligado esse afeto à lembrança através do quê? Através da hipnose. Então, a hipnose, trazendo para o consciente aquela lembrança estava no inconsciente, aquela lembrança vai juntar com a carga afetiva e vai solucionar o problema do sintoma. Porém, ele abandonou, no caso, essa lembrança, abandonou a hipnose porque não achou muito útil, essa lembrança não achou que era muito
viável, útil mesmo, então começou a trabalhar com a associação livre. Ele trazia essa lembrança do inconsciente para o consciente através da associação livre. E através da associação livre, essa lembrança era trazida para o consciente, juntava novamente com a carga afetiva e esses sintomas desapareciam. E isso aconteceu também no caso da Ana O, né? Quando ela tinha nojo de beber água no copo, porque ela viu um cão bebendo água no copo e aí ela começou a sentir nojo. Então, quando trouxe essa lembrança para ela, através de hipnose, ela conseguiu lembrar que ela tinha visto esse cão bebendo água no copo e se juntou com sua carga afetiva, que era o nojo de beber água no copo, e esse sintoma de sentir nojo de beber água no copo foi solucionado e ela voltou a tomar água no copo normalmente. Tá bom? Espero ter esclarecido para vocês. Muito obrigado pela atenção.